ou 13 epístolas paulinas. Dissera sexta-feira, que está com 8 dias, que as cartas paulinas são 13, de Romanos a Filemão, e também dissera também que são 21 cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, nós vamos ter 21 cartas. 21 cartas. Amém? Que é de Romanos a Judas. Mas se o propósito, o que foi revelado pelo meu amigo Espírito Santo, são as 13 cartas de Paulo. A primeira carta foi a carta aos irmãos que estavam em Roma. Não foi uma carta aos romanos, mas aos irmãos que estavam em Roma. Mas não há nenhum problema, carta aos romanos. E falei um pouco da biografia de Paulo. Agora nós vamos estudar na ordem que está na Bíblia, a ordem dos livros que estão na Bíblia, a ordem das cartas paulinas que estão na Bíblia, né? Começando por Romanos, que é a primeira carta, como está nessa ordem bíblica. Nem tanto alguns livros da Bíblia Sagrada, os 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, não estão em uma ordem sequencial, não estão em uma ordem cronológica. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, que está numa ordem lógica, e é lógico e cabível a ser Bereshit, que é uma palavra hebraica que transliterada é o Gênesis. O Gênesis fala da criação, do início, do princípio, do começo de todas as coisas. É tanto que o capítulo 1 e o versículo 1 de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus, plural, e a terra, né? Então, o primeiro livro que foi escrito, segundo os estudiosos, os eruditos, homens que se dedicaram às suas vidas por inteiro, não pelo pouquinho, não só pelo pedacinho ou pela metade, mas por completo. Segundo esses estudiosos, esses eruditos, o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó. O livro de Jó é um livro poético, pois os livros poéticos são 5, a saber, em ordem que está a Bíblia: Jó, segundo, os Salmos, terceiro, Provérbios, quarto, Eclesiastes, e quinto, Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Então perceba que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não está numa ordem cronológica, uma ordem sequencial. Se fosse para estar em uma ordem sequencial, é uma ordem cronológica, o livro de Jó seria primeiro. A Bíblia está os seus livros agrupados, tem 66 livros, em uma ordem lógica, uma ordem aleatória. Então ficaria, se fosse assim, Jó, primeiro livro e segundo Gênesis, mas na lógica não tinha nem lógica, porque o livro de Gênesis fala sobre a criação. Outro exemplo é os Salmos. Por exemplo, Salmo primeiro: bem-aventurado é o homem que não detém os caminhos dos pecadores, não segue os conselhos dos ímpios, nem sempre na roda dos encarnecedores. Esse salmo é de Davi, né? E o Salmo 90 é o salmo de Moisés. Então, se tivesse em ordem cronológica, seria o Salmo 90, porque Moisés veio primeiro do que Davi.
Sim ou não? Então, outro exemplo aqui são as cartas paulinas, são as epístolas paulinas. Nós temos aqui na ordem que está na Bíblia. A primeira carta é carta aos Romanos, ou a carta aos irmãos que estavam em Roma, uma igreja que foi plantada lá. E Paulo escrevera para esta igreja. A primeira carta, em ordem cronológica, era a primeira Tessalonicenses. Então, a primeira carta que Paulo escrevera foi primeira Tessalonicenses. Mas para não trazer algumas contradições ou alguma confusão para a mente de vós, que está aqui, quem vai ouvir, eu comecei com Romanos, do jeito que está na Bíblia Sagrada. E a segunda, saber agora, 1 Coríntios. A priori, para termos de informação, então eu disse que esses livros, alguns livros, não estavam em ordem cronológica nem sequencial. Eu quero só abrir um parênteses aqui. No meio desse culto de doutrina, nesse culto de ensinamento, eu quero abrir um parênteses para a sua vida. Olhe para cá, fixe os olhos em mim. Tudo que está fora de sequência, fora do lugar, e que saiu do lugar, das áreas da sua vida, das áreas. Quando eu estou falando em áreas da vida, eu estou falando em todas as áreas. Eu não vou citar as áreas. Vai voltar para o seu devido lugar. Manuel, Deus é fiel. Está iniciando e se aprofundando no estudo bíblico, no conhecimento. Paulo escreveu a diaconisa Luciana não só 2 cartas aos Coríntios. Paulo escreveu 3. A terceira foi perdida. Pensa os senhores, ou pensa as senhoras, que era fácil escrever essas cartas, irmão Francisco. Não era. Era caríssimo, irmão Cícero, irmã Francisco. Era caríssimo porque precisaria de tinta, tinha que ter o papel. Além de ter a tinta, ter o papel, era ainda necessário ter alguém para entregar essa carta aonde ela foi direcionada. Então era o único meio de comunicação, de pessoas se comunicar com outras, era através de cartas. Nós alcançamos essa época porque escrevíamos cartas e colocávamos no correio, era isso? Com remetente para o destinatário, para onde ela ia ser enviada. E o correio se carregava de ela chegar aonde ela foi designada, foi destinada. Olha para mim, eu quero abrir a segunda lição e a segunda revelação desse culto de doutrina e ensinamento. Eita, glória ao nome de Jesus. Segura. Aonde o Senhor fez um propósito de você chegar, você vai chegar. Nada vai impedir, nada vai te deter, nada vai parar. Se você foi destinado a chegar em algum lugar, não olhe para cá ainda mais, você vai chegar onde ninguém da sua família chegou. Deus é fiel. Olha para mim aqui, ó. Aonde você não puder ir com seus pés, ou pisar os seus pés, a sua voz vai. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te usar a tua boca, usar tuas mãos, usar teus pés, usar a sua vida. Deus vai começar a te levantar agora com força. Deus vai começar. Até o irmão Francisco lá fora levantou a mão, se levantou. Deus vai! Nesses últimos dias derradeiros, nesses tempos de guerra e rumores de guerra, isso que está acontecendo em Israel e Irã,
Ucrânia e Rússia, Estados Unidos, Donald Trump querendo entrar também. Isso aí são rumores de guerra. Israel tem que ser moído mesmo como oliveira, porque é bíblico, é profético. Mas a terceira guerra mundial acontecerá no fim da grande tribulação. Então nós não estamos vivendo a grande tribulação. Levar só que é rapidamente, meus amigos. Eita, Deus vai te usar. Se prepare para Deus começar a te usar a partir de hoje. A partir que você sair daqui, Deus vai começar a usar algo diferente na tua vida. Eu senti que entrou toda a negatividade que estava dentro desse tempo aqui, toda a sombra negra que estava aqui, ela foi soprada pelo sopro do Espírito Santo. Entrou uma luz forte aqui, brilhante, radiante. Ei, você é luz. Você é luz. Você não é treva, você é luz. Olha para seu vizinho e diga assim: você é luz. Diga: você é luz. Eu sou luz. Nós somos luz. Diga para ele, nós somos sal. Agora se o homem deve ou não deve, vai. Diga: você é sal. Diga: você é sal. Diga: eu sou sal. Nós somos salvos, e quem disse foi Jesus. Jesus disse: vós sois luz do mundo e sal da terra. Então olha para cá. Não é o homem nem alguém que pensa, que diga que você vai terminar desse jeito, ou se alguém da sua família vai terminar desse jeito. Quem diz como você vai terminar e alguém da sua família vai terminar é Jesus. A gente está assim: vai ser luz, vai ser sal. Vai ser luz, vai ser sal, vai ser luz, vai ser sal. Quem pode adorar, quem pode adorar. 1 Coríntios é o 46º livro da Bíblia. Tem 16 capítulos, 437 versículos. A carta de Coríntios, ela foi escrita aproximadamente no ano de 54 a 57. E é interessante aqui, queremos abordar e salientar que as cartas paulinas, as epístolas paulinas, elas foram escritas primeiro do que os 4 livros escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, acerca de um evangelho de Jesus. É tanto que o evangelho de Marcos, de Jesus, segundo escreveu Marcos, ele foi escrito, ele é um dos livros primeiro que foi escrito. Na ordem que está na Bíblia é Mateus, mas era para ser Marcos. Então as cartas paulinas, as 13 epístolas paulinas, as 13 cartas paulinas, elas foram escritas primeiro do que os 4 livros escritos por 2 evangelistas e 2 apóstolos. Foram primeiro do que os 4 livros acerca do Evangelho de Jesus. A cidade de Corinto, a fundação da antiga cidade de Corinto, perde-se no tempo. Calcula-se que foi em torno de 1000 anos antes de Cristo. Essa cidade era uma cidade famosa por seus vasos pintados, é como diz a Luciana, por seus vasos pintados e bronze trabalhado, um importante centro marítimo e comercial. Era a cidade de Corinto. Em 146 a.C., o cônsul Lúcio Mônio arrasou completamente a antiga cidade para suprir um rival comercial no novo porto do Delos, a qual os romanos dominavam todo o mar Egeu. Um século mais tarde, em 46 ou 44 aproximadamente, Júlio César, após sua vitória sobre Pompeu, vocês já viram falar nessa cidade em Roma chamada Pompeu, que foi uma cidade também que foi destruída por um vulcão. O vulcão entrou em erupção, né? Nosso país não tem vulcão e nosso país, Brasil, também não tem placas tectônicas. O que é placas tectônicas, pastor?
placas tectônicas é uma que choca um no outro e causa terremotos. Hein? Se houver algum tremor de terra aqui, é vindo de outros países. Mas o Brasil não tem placas tectônicas, que são rochas debaixo da atmosfera da Terra, que se chocam um no outro. O que aconteceu lá em Macedônia com Paulo e Silas? Eles, por volta da meia-noite, eles todos chicoteados, levavam uma quarentena, seu corpo todo fragilizado, todo cortado, apanhado, moído, que apanhar é azorrado, um chicote de 12 pontas, com pontiagudos, com ossos de carneiros e chumbos, deixou eles todos cortados, mãos amarradas, pés amarrados, mas boca livre, mas alma livre. Colocou assim 2 missionários fortes, que não largava a obra, e disse: vai ser assim, eu louvo, tu ora, e depois tu ora, eu louvo. Aí depois ora nós dois juntos, aí depois louva nós dois juntos. Aí está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 23 e 24, vai dizer assim: e por volta da meia-noite, quando eles cantavam e oravam, os presos ouviam que eles estavam cantando e orando. O que é que Deus ensina e escuta de você? Por volta da meia-noite, houve um tremor de terra, um terremoto, e na Macedônia só tinha uma placa tectônica. Porque com só um dá um choque na outra. Deus não precisa de placa tectônica para causar terremotos. E esse terremoto de Deus aqui não é um terremoto de juízo, porque vai ter terremoto de juízo que acontece devido a depravação da humanidade, da prostituição, da imoralidade, da idolatria, do abandono a Deus. Aí Deus permite os terremotos, como vai acontecer terremotos na grande tribulação com mais frequências, mais forte, causado por Deus. Mas esse terremoto da Macedônia não foi um terremoto de juízo, foi um terremoto de libertação e um terremoto do sinal que Deus ouviu o louvor de Paulo, ouviu o louvor de Silas, que ouviu o louvor, a oração de Paulo, a oração de Silas, e todas as cadeias dos prisioneiros que estavam presos em Filipos, na Macedônia, aproximadamente 7.500 habitantes ali, todos foram libertos, as cadeias estourou, os cadeados estavam no chão, corrente se partia, e o carcereiro que cuidava dos presos ficou maluco, ficou pirado, e disse: agora pronto, vou perder o emprego, vou perder o meu ganho, vou perder meu salário. Deus está dizendo assim: não tenha medo de perder não, minha filha, porque o meu terremoto é forte. O carcereiro chegou até Paulo, vamos ficar aqui, que todos estão bem. Ele se converteu ali. Então não entendi, pastor Anderson. Vai entender agora. Vai vir um terremoto de Deus aí na tua vida, que vai sacudir todas, vai quebrar as correntes, vai quebrar os cadeados, as prisões vão ser presas. Não entendi, pastor. Vai entender agora. O que está te prendendo, te aprisionando, te acorrentando, quebrou agora, se partiu agora. Vamos lá. Pois bem, isso era Coríntios, isso era a cidade de Coríntios. Além do culto a Afrodite, era também a terceira cidade do império, depois de Roma e Alexandria. A terceira maior cidade de Roma era Corinto, depois de Roma e Alexandria. Era o ponto estratégico que Paulo escolheu para plantar uma igreja lá. Essa igreja era muito trabalhosa. Essa igreja havia coisas complicadas lá, porque não existe ministério perfeito. Todo ministério tem um porém. Diga que se encontrar um menino, vou sair do ministério, porque aquele ministério é assim, aquele ministério é assado, é cozido, é sapecado desse jeito. Eu vou procurar um melhor. Não vai não, porque se encontrar um bom, né, não você estraga.
Você não está aqui por causa de Ciclano, Beltrano e Fulano. Você está aqui porque você congrega, porque você sabe que tem sinceridade, você sabe que tem responsabilidade, tem doutrina, tem palavra, tem temor. Glória a Jesus. Dividir em cidade alta, cidade baixa, de 2 Coríntios, vamos lá. Além do culto a Corinto obrigava uma multidão de deuses e cultos a Ísis, a Osíris, Cibele da Frígia, Esculápio, deus da medicina. Sabe que a medicina não tem aquela cruz, tem uma cobra por dentro dela? Não está claro, infelizmente está dentro da medicina. É um deus que é adorado em Corinto, chamado Esculápio. Nem a medicina escapa. Ô, glória. Depois eu vou pregar sobre esse negócio, amém? Glória a Deus, irmãos. Tem alguém aí? Deus da medicina, Poseidon, ou Netuno, deus do mar, cujo templo estava situado no Istmo. Todos os anos eram celebrados jogos istímicos em honra a Poseidon, e havia ainda culto ao imperador. Na época de São Paulo, Corinto contava aproximadamente de 500 mil habitantes. Eram escravos, eram judeus, tinha romano Corinto. Amém, gente? Amém. E um historiador chamou Corinto de faraó de toda a Grécia. Paulo escreveu 2 cartas a essa igreja que estava plantada lá. A saber, 1 Coríntios, 2 Coríntios e 3ª carta a Coríntios, que não chegou até lá. Ela foi chamada Carta em Lágrimas. Carta em Lágrimas. Está em 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 4. Abra sua Bíblia, porque nós estamos 2 minutos para nós encerrar o culto. A 3ª carta era a Carta em Lágrimas. Quantos estão aqui já escreveu um bilhetinho para o namorado, para a namorada, cartinha? Quantos já fizeram isso? A gente esperava a resposta. Será que vai vir uma coisa boa? Quando vinha dizendo, eu te amo do mesmo jeito. A gente saltava no terreirão do sítio, né, irmão Cícero? E dava uns pulos na Luana Clara, terreirão cheio de branquinhos. Quem lembra desse tempo? Não era melhor porque a gente não tinha Jesus, não é verdade? Mas era tempo bom, sim ou não? Das cartinhas, dos bilhetes. Oh, Jesus. Glórias a Deus. Então está escrito assim, ó. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi. Você está vendo que Paulo não parou? Mesmo angustiado, 2 Coríntios 2,4, irmãos. Mesmo Paulo aqui em tribulação, triste, muita tribulação, angustiado no coração, ele vos escrevi com muitas lágrimas, ó. Com muitas lágrimas, é uma pista da 3ª carta que foi perdida. Não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem por vocês. Aleluia. Paulo podia estar presente, mas escrevia carta. É um meio de comunicação. Hoje é fácil, né, gente? Hoje é fácil demais, né? O dispositivo celular é um meio de comunicação pelo Zap, por tudo, pela rede social. Hoje, se você não tiver o celular para você se comunicar, fica difícil. Aqui era difícil chegar, né, irmãos? Certo? Então, você aprendeu aqui a 3ª carta. A carta de Coríntios, ela é atual e forte. Ela é muito atual e o quê? E forte. Muito atual e forte. O apóstolo Paulo plantou a igreja em Coríntios no final da sua 2ª viagem missionária. Onde ele plantou essa igreja de Corinto na sua 2ª viagem missionária, né? Ele passou em Corinto, já mais mal, 1 ano e meio, pregando a palavra e ensinando. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e versículo 11, né? Depois ele foi para Éfeso, que era complicado lá em Éfeso, né? E na Ásia Menor. De lá ele escreveu a carta. Foi informado
por uma irmã lá de Corinto chamada Chloe. Ela saiu de Corinto e foi até Éfeso e disse: Paulo, lá está complicado. Até hoje taxaram ela de fofoqueira. Mas como ela era uma irmã que tinha compromisso com o Senhor, viu que algo estava errado, precisava comunicar ao seu líder. Ela foi pessoalmente a Paulo. Ela não mandou carta para Paulo, essa irmã Chloe, e ela foi até Paulo e falou: lá está tendo dissessões, divisões, contenda, até incesto. Que é incesto? Pai ficando com filho e filha ficando com pai. Está vendo como é o negócio, irmãos? E aqui temos destaques. Em 1 Coríntios é uma carta atual escrita, né, no ano 55 depois de Cristo, porque Paulo escolheu essa cidade para plantar essa igreja. Primeiro a parte geográfica, segundo por a cultura, procurando pelo social, por a parte moral. Lá tinha prostituição, tinha homossexualismo, tudo que você pensava em Coríntios. Paulo plantou uma igreja lá. Amém, queridos? Amém. Ok? Alguns destaques lá, porque no primeiro Coríntios, pastor Marcelo não abriu o que livro nós vamos estudar. 1 Coríntios 10, e aqui nós encerramos, em nome de Jesus. 1 Coríntios 10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões ou divisões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Isso é no vestir, no calçar, no andar. Aleluia. Na comunhão, na união, na oração, na partilha do pão, na concordância. Então, o primeiro destaque aqui é o quê? A união. O primeiro destaque aqui, união. E aqui eu paro. Primeiro destaque aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, união. Porque o Salmo de número 133 está escrito assim, e o versículo 1 e 2 assim: que bom e suave é viver no meio dos irmãos. Que é como, versículo 2, que é bom e suave, é ruim não está dizendo ruim. Que bom e que suave é viver no meio dos irmãos. Que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba, sobre a borla, sobre as vestes e sobre a orla das vestes. Fica de pé. Quem trouxe dízimo, oferta para a casa do Senhor.